Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Mais gente do Paraná, Curitiba. Bom dia, pastor Edson. A oração é a chave que abre as portas celestiais. Vamos orar uns pelos outros e a vitória é nossa. Unidos venceremos. É isso aí, Amélia. É uma Amélia aqui, é isso aí. O saudoso Mateusense cantava aquele hino, né? A oração é a chave que abre a janela celestial. Tem um trechinho dele, Marco? Só um trechinho, Marcão. Só um trechinho. Eu vou cantar na minha versão moderna. Aliás, o pastor Mateus, né? Ele descansa no Senhor, mas ele que me trouxe para cá, sabia? Sabia que ele deixou um legado muito bom. Quem é dessa época das antigas conheceu ele, né? Ele que foi no ano de 2004. Deixa eu contar um trechinho dessa história. Tem gente nova, né? Eu estava com o Ministério Agindo Deus em uma outra rádio. E era só no domingo, olha que interessante, era só no domingo, das 9 às 10 da manhã. Todo domingo eu tinha numa outra emissora, e lá eu fiquei um ano, e dali, depois de um ano, eu lembro que eu vim conhecer aqui a rádio, conhecer o pessoal aqui, na época, mas na época, olha que interessante, eles tinham uma gravadora, gravava na época do CD lá, e tinha uma cantora lá do interior do Paraná, ela veio adorar a Deus com a gente num culto, um evento aqui. E daí ela queria conhecer os estúdios aqui da rádio e tal. E eu a trouxe, né, para conhecer. Daí o pastor lá, o Mateus, estava ali, atendeu a gente muito carinhosamente, deu um tratamento VIP para nós lá e tal. E daí conversa vai, e a conversa era com a cantora. Aí daí ele virou pro meu lado e falou, e o pastor, irmão, como é que é? Eu falei, tal. Falei, eu também tenho um programa de rádio, mas aonde? Eu falei, em tal rádio lá. Sério? Ele disse assim, você está sendo abençoado lá? Falei, sim. Então, vem para cá que você vai ser mais abençoado. Falei, dá uma semana para orar que nós vamos orar e vamos analisar aí. Dali uma semana, a gente veio para cá e estamos aqui há mais de 21 anos. Então, matando a saudade aqui. Eu nunca fiz isso, mas em honra à famíliense que nos chamou para cá. Lembrando que eu não sou funcionário da rádio, né, pessoal? Quem paga aqui tudo é vocês, agentes de Deus. E eu lembro que a gente começou então em janeiro, se não foi no dia 1º, acho que foi dia 2, né? Dia 2 de janeiro de 2005. Né? Só que naquela época, em 2005, o nosso horário era das 5 às 5h30 da tarde, às 17 horas. Era meia hora, das 17 às 17h30. E aí a gente começou, foi janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 9 meses. Quando estava para ganhar o neném, depois de 9 meses, né, espiritualmente falando, cheguei pro Mateus e falei, Mateus, vou ter que sair, vou ter que parar. Mas por que, pastor? Teu programa é bom demais, você tem chamado, fica lá. Falei, não, tá apertado, o negocinho tá apertado, dá para pagar as contas aí, né? Aí sabe o que ele falou? Falei, não, irmão, não sai não, vamos fazer o seguinte, olha só, ele sempre arrumava um jeito pra gente continuar aqui, então por isso que eu tô deixando registrado aqui, de vez em quando eu falo isso, né? Mas hoje assim, Deus me inspirou a falar isso, para a glória de Deus, né? Tudo tem uma história, né? Às vezes você está onde está porque tudo teve um contexto, né? É a presença de Deus, é o cuidado de Deus, são pessoas também te apoiando, tem tudo isso, é vocês aí do outro lado, aí orando, né? Intercedendo e contribuindo também, né? E daí ele disse, irmão, faz o seguinte então, tem um horário de manhã, tem às 9h45 da manhã, tem 15 minutos de manhã, 9h45, então você faz o seguinte, você vai para de manhã. Melhor você ficar de segunda a sexta de manhã 15 minutos do que você sair, irmão. E já reduz um pouco e tal. Aí eu falei, sabe que você tá certo? Daí ele falou, olha, fica mais uma semana à tarde, vai falando de tarde que você vai mudar para de manhã. Pode, avisa lá que você vai mudar para de manhã. E assim aconteceu. Aí quando foi em outubro de 2005, viemos para de manhã. Isso em 2005. Ficamos aqui um bom período, 15 minutinhos. Eu não lembro se foi 1 ano ou 2 e tal, 15 minutos. E sempre a rádio que naquela época tinha muitos, cada 15 minutos era de uma igreja. E eu fiquei ali. Aí um dia eu falei para Deus, 15 minutos eu estou feliz, mas será que não dá para ir aumentando? Não. E deixei quieto. O que foi acontecendo? Os outros que tinham horário, que eles foram saindo. A igreja A, B, C, D, Y, Z, eles foram saindo. Daí eu tinha um acordo com o gerente. Falei, quem for sair, você me avisa. Aí aconteceu. E hoje estou falando para vocês aqui
das 8h30 às 10 da manhã, com 1h30. Antes, a cada 15 minutos era de uma denominação, de uma igreja evangélica, né? E daí eles saíram, aí o agindo de Deus, entendeu? Ficou, tá certo? É assim que funciona, né? Então, tudo é assim. Então, quero incentivar você que é um empreendedor pequeno, está começando agora no seu negócio, na sua empresa, né? Então, veja como um chamado para você. Quando você entende que a tua profissão é um chamado, você talvez é um corretor de imóveis, talvez você é na área administrativa, às vezes você é um vendedor de loja, vendedor de balcão, que fala, né? Ou vendedor assim externo, que sai, né, visitar suas empresas, seus clientes, enfim. Ou você, enfim, você tem tantas profissões, né? Então veja a tua profissão, né, ali como um ministério. Deus te chamou para aquele lugar. Você é dono de uma loja, de uma farmácia, de um mercado, né, de um posto de gasolina, né? Às vezes você tem uma loja aí do lado da tua casa, sabe aquela pessoa que tem uma casa que é dela e do ladinho tem uma loja de 50 metros quadrados, ela começou a loja vendendo roupa, às vezes roupa usada, depois de roupa usada já começa a vir as novas também, aí já tem o departamento das usadas e das novas, é assim que funciona, né? Vai dando os passos de cada vez, vai indo. Então quando você encara como um ministério, meu irmão, Deus abençoa mais, sabia? É forte esse negócio que eu tô falando, isso aqui é interessante, isso aqui é um extra aqui que não tem dinheiro que pague. De tão bom essa dica que eu estou te dando aqui para encorajar você a não desanimar, né? Luta todo mundo enfrenta, eu também enfrento problemas, né? Não importa a idade, não importa... São as fases. Cada fase da vida vai ter uma situação, né? Não é verdade? Quando você era bebezinho, você não tinha problema. Você era bebê, mas os seus pais tinham que cuidar de você, né? Hoje não, você é adulto, já cresceu, né? Então, é assim, meu amado, tá certo? Então, eu estou contando essa história e assim aconteceu, né? E assim eu estou narrando aqui uma parte aqui dessa história do nosso Ministério Agindo Deus aqui pela Marumbi. Nós declaramos, nós profetizamos sobre os céus do Brasil, do planeta Terra, a glória, a unção, o poder, a majestade de Deus, em nome de Jesus. Estamos para o momento da oração, mas antes uma palavra de fé. Estamos incentivando as pessoas a não pararem de orar, de ter uma vida diária de orações, de comunicação com Deus, estarmos conectados, aliançados com o Todo-Poderoso em nome de Jesus. Estamos incentivando você a não desistir, a não desanimar. Lutas vêm, lutas vão, tudo passa, mas a palavra de Deus ela permanece para sempre. Então, dentro dessa semana do foco Orar Mais, eu faço parte desse grande exército de homens e mulheres que oram, que a gente tem falado com vocês. Me destacou hoje um texto que é interessante. Mateus capítulo 7, verso 1 e 2, diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir também. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir também. É interessante dentro da área da oração falar sobre isso, sobre julgar pessoas, né? Aqui está dizendo assim: não julgueis, para que não sejais julgados. A outra Bíblia diz assim: porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então, dentro da semana de intercessões, orações, lembrando que oração e intercessão não é só essa semana, mas é que a gente está assim incentivando mais, né, despertando as pessoas a não baixar a guarda, né? A frase é o seguinte: julgue menos e ame mais. Julgue menos, ame mais. Sabe por quê? O que você lança volta com a mesma medida para você. É muito interessante este assunto, é de suma interesse. Interessante isso aqui. Por quê?
Porque às vezes tem pessoas que estão enfrentando alguns problemas e pode ser fruto, né, de ser uma pessoa que só fica julgando os outros. Sabe aquela pessoa que julga a família, julga o vizinho, julga todo mundo? Ela gosta de julgar. Não, mas a fulana é assim, ela dá um julgamento, ela parece um juiz. Ela quer julgar, né? Então, existe uma cultura do julgamento. Essa cultura está espalhada, então, hoje em dia, nas redes sociais. As redes sociais estão lotadas de crítica. É a cultura do julgamento. Hoje é uma guerra em redes sociais. Existem pessoas que perderam amizades por fazer uma crítica sem base, sem lógica, numa rede social. Ou seja, falar mal virou o caminho para a visibilidade. A internet não é um problema. O problema é quem está por trás de um teclado de um celular, de um teclado de um notebook, de um computador, não é? Escrevendo o que não deveria escrever publicamente. Certo? Então hoje parece que cliques, likes alimentam o ataque. Então é tipo assim, é uma cultura do julgamento isso. É surfar na onda dos outros. É as pessoas até na área da internet, no YouTube, tanta gente ganha muito dinheiro julgando pessoas. Pegando cortes da internet em cima daquilo, porque às vezes aquela pessoa é famosa, aquela pessoa é conhecida, seja no meio cristão ou não cristão, e ela navega naquela onda ali. E muitos cristãos também entraram nessa cultura do julgamento. Julga, não sabe das coisas, não sabe do assunto, pega carona na conversa dos outros. Então, oração tem tudo a ver com isso aqui, para que haja uma libertação dessa cultura do julgamento, a começar na nossa vida, na minha vida, na sua vida, na vida de quem está ouvindo. Então, essa cultura do julgamento é maligna. É maligna. Antigamente, que não existia essa... hoje, com o celular na mão, você pode atrair bênção para você, ou você pode atrair maldição para você. Hoje, com o celular na mão conectado à internet, eu quero deixar bem claro que você que fala assim, ainda bem que eu não tenho celular, ainda bem que eu não estou na internet. Não tem nada a ver, meu irmão. Você erra do mesmo jeito. A diferença é que você não publica. Entendeu? Você já está julgando quem tem. Então, o texto de Jesus está bem claro. Foi Jesus que falou isso aqui. Está em Mateus 7. Não julgueis, para que não sejais julgados. Então eu não vou ficar julgando os outros. Cada um vai dar conta de si, cada um vai dar conta daquilo que faz, daquele que fala, daquele que posta, daquele que faz. Essa é a verdade. Cada um vai dar conta. Então, essa cultura do julgamento é terrível. E o detalhe é o seguinte, e isso gera um dano duplo. Ou seja, dano a quem é atacado. Há um dano maior a quem ataca. E quem julga será julgado. Ou seja, a mesma medida vai voltar para essa pessoa. Então vai ter problema. Então a frase para orar é isso: julgue menos e ame mais as pessoas. E interessante que a raiz do problema atual, qual que é a raiz do problema? Tudo tem uma raiz. Às vezes você está enfrentando um problema, você tem que descobrir a raiz do problema. É mais ou menos quando a pessoa não está passando bem, está com febre, algum problema, e às vezes vai na farmácia ali, às vezes resolve com paliativo ali, e às vezes não resolve, às vezes vai ter que ir no médico mesmo, fazer uma consulta. O médico às vezes vai ter que pedir um exame, porque nem o médico na consulta sabe, ele deduz lá, faz uma dedução lá, né, que é um problema X, né? Às vezes numa consulta ele até resolve, né, mas às vezes se equivoca. Mas quando ele pede um exame, opa, saiu aqui, ó. O problema está aqui, está escondido nessa área do corpo. Então, a raiz do problema atual, qual que é a raiz do problema atual? Cuidar da vida dos outros e não da própria. Qual que é o problema de muita gente? Em vez dele cuidar da vida dele, ele quer se intrometer na vida dos outros. Ele quer se intrometer na vida dos outros. Sabe? Sabe quando o teu filho, você que tem filho, o filho casa? Então, se eles casaram, eles têm a casa deles, né, no outro quintal, no outro local, no outro bairro, outra cidade, deixa eles viverem.
Dá um tempo, sogrinha. Dá um tempo, sogrão. Dá um tempo aí, minha irmã. Deixa eles têm que viver a vida deles. Então, a raiz do problema atual é sim cuidar da vida dos outros e não da própria. Outra coisa, julgar pessoas injustamente. Julgar pessoas injustamente. Você vê aí na mídia, jornais, revistas, televisão, essa coisa arada toda, né? Você vê aí o que eles fazem muitas vezes. Eles jogam uma manchete grande lá, falando mal de alguém, por exemplo, e todo mundo fala, vendo, fulano, beltrano, ciclano. E depois vai descobrir que aquela pessoa era inocente. Aí aquele mesmo jornal, eles não colocam uma manchete enorme dizendo que eles erraram. É assim esse mundo sem Deus. É esse mundo, sabe, regido por Satanás. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Então, eu e você temos que se cuidar para não cair nessa conversa do mundo maligno, sem Deus, sem o Espírito Santo de Deus. Entendeu? Outros, acusar sem conhecer. Sabe o que acontece, gente? O que você lança, volta sobre você. É o chamado efeito bumerangue. Você joga o bumerangue, ele roda, roda e volta para você. Então é isso aí, vamos pensar nisso. Porque não adianta eu ficar orando, mas depois que eu termino a oração eu vou falar mal dos outros, vou ficar julgando os outros, falando mal do pastor, mal não sei de quem. Aquela minha oração vai ser cancelada provavelmente, nem vai ter valor. Que eu falei tanto com Deus, aí saio daqui e começo a falar mal dos outros, começo a julgar as pessoas, começo a maltratar todo mundo por causa de uma frase e tudo mais. Então, existe o caminho oposto. Sabe qual que é o caminho oposto disso aqui? É deixar as pessoas viverem. Sem querer ser grosso aqui, mas é assim. Deixe os outros viverem. Cuide da sua vida. Tá entendendo? É isso, irmão. Tem gente que não vive a vida dela, ela quer viver a vida dos outros. E tem aqueles mais iludidos ainda, que fica vendo essas pessoas famosas aí da mídia, né? Do mundo, assim, que as pessoas na área de artista e outros afins aí, e eles ficam vendo lá, hoje tem muitos programas, né, de TV e tal, que eles falam deles lá, o que eles fazem, quando que eles fazem. Pessoal, para mim tanto faz, se faz A, B. Eles não são meus referenciais, tá entendendo? Mas tem gente que gosta. Ué, então eu também estou julgando? Hã? O que você acha? Mas se ele gosta, tudo bem, ele gosta. Muitos de nós gostávamos também, mas daí Jesus entrou na nossa vida. Jesus mudou a nossa vida. E a gente gosta de pessoas, ama pessoas, mas talvez não gosta mais de comportar daquela maneira. Tá entendendo? Há uma diferença. Há uma diferença. Então, deixar as pessoas viverem, cuidar da própria vida. Sabe, outra coisa, não dizer nada quando os outros julgam. Se alguém está julgando, irmão, fica quieto, não se intrometa, deixa aquela pessoa falando sozinha. Não se intrometa em coisa que não é tua. Essa é a verdade, irmão. Onde existem os maiores conflitos de confusão, desentendimento, dentro da família, dentro de uma empresa, é às vezes falar o que não devia falar. Né? Mas nós temos que usar de amor e misericórdia. Então a frase é: julgue menos, ame mais. Qual que é o maior mandamento? Amar a Deus acima de tudo, amar o próximo como a si mesmo. Então esse é o critério final. Pense nisso. Se a Bíblia resumisse só nesse mandamento, amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. Pense nisso. Às vezes é necessário a gente colocar no lugar do outro. Se você fosse aquela pessoa que está sendo atacada, apedrejada, se fosse você, pense bem. Gente, orar, quando a gente começa a orar, a gente começa a refletir. A gente precisa analisar a nossa vida. Todos nós temos que analisar, todos nós. Porque a colheita vem. Então, colher amor de Deus e dos homens. Nós queremos isso, uma colheita de amor, de paz. Colher misericórdia, casa abençoada, lar abençoado, vida livre do peso do julgamento. É o que Deus quer para mim, é o que Deus quer para você. Então, se alguém está fazendo errado,
Se ela pedir o teu conselho, você dá um bom conselho. Você é uma pessoa sábia, não é verdade? Agora, se ela não pedir o teu conselho, então deixa quieto. Não é? É assim. Eu estou falando aqui, eu estou instruindo. Se você está me ouvindo sozinho e Deus está falando com você, você está achando interessante, está te abençoando, provavelmente você continua com o seu rádio, a sua internet ligada aqui na nossa frequência aqui. Se de repente você, isso aqui eu não estou gostando, então, o que você vai fazer? Você vai desligar. Claro que eu não quero que você faça isso, mas tem gente que pode fazer isso. Agora, eu estou preocupado com isso? Não. Porque eu estou ensinando algo que isso aqui é para mim também. É para todos nós. Então, ore, mas faça o seguinte, julgue menos e ame mais. Pode notar, se você gosta de julgar todo mundo. Aquele fulano, aquele beltrano, babá. Então, pare com isso. Vai fazer outra coisa. Vai limpar aquele quintal lá, que a grama está altíssima. Vai fazer outra coisa, inventa um serviço para você. Que diz que mente vazia, oficina do diabo. Vai fazer alguma coisa. Não sei como é que as pessoas têm tempo para ficar, né, julgando as pessoas e palpitando onde não é para dar palpite. Pense nisso, meu amado. É isso, minha gente. Essa é uma palavra muito especial, porque não foi eu que disse. Foi Jesus que falou. Está escrito aqui. Não julgueis, para que não sejais julgados. Eu não vou nem ler o restante aqui, mas se você ler do verso 1 ao 6, ele menciona ali, né? Até ele diz assim, e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Olha só. Aí ele chama aquele pessoal da época, era só o pessoal da época de Jesus. Essa época nossa aqui, não existe essa galera aqui. Jesus chamou a galera de hipócrita. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Olha, é forte. Jesus chegou o rei aqui. Mas no bom sentido, né? É isso, pessoal. Então, pense nisso, analise. Isso aqui é muito interessante. É muito interessante. Amado Deus e Pai, queremos te agradecer, Deus, que Tu és um Deus que nos ama, nos amou e nos ama. E a prova do Teu amor foi que o Senhor enviou o Teu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. E Jesus nos amou se doando a sua vida para salvar a humanidade. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor também é um Deus de amor, de bondade, de misericórdia. Como diz a tua palavra, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e as suas misericórdias não têm fim, e elas se renovam a cada manhã. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias, pelo teu amor. Obrigado também que sabemos que tu és um Deus de justiça. O Senhor é um justo juiz. Os homens aqui na terra, nós falhamos, erramos, mas o Senhor não falha. Então eu peço agora, Deus, que a tua misericórdia, graça e favor seja sobre cada um que está me ouvindo agora e que está recebendo essa instrução espiritual e que está orando agora e que mandou o seu pedido de oração e que está muito feliz em estar conosco neste momento de fé, neste momento de prece e de orações. Deus Todo-Poderoso, que esta palavra nos ajude a corrigir a nossa visão espiritual, para que não sejamos julgadores das pessoas. Nós possamos amar mais as pessoas, ter amor pelo próximo, ter amor por aqueles da nossa própria casa, da nossa própria família, do nosso próprio sangue. Deus Todo-Poderoso, tira de nós, Pai, toda hipocrisia, Pai. Arranca pela raiz a hipocrisia, Senhor, de muitos que até dizem cristãos, mas são cristãos hipócritas, falsos, mentirosos. Meu Deus, que haja uma grande libertação no dia de hoje, porque estamos orando e intercedendo justamente para que haja salvação, libertação e mudança de vida. E essa mudança eu creio que tem que mudar dentro de nós. Não é uma mudança externa, mas começa com uma mudança interior, no nosso coração, na nossa mente, no nosso ser interior. Então que esse momento seja um momento de uma limpeza espiritual, de uma purificação espiritual geral em nossas vidas, Pai. E onde estamos chegando agora, que esse momento de orações, que aconteça milagres extraordinários. Os enfermos sejam curados, os tristes venham se alegrar. Os que estão feridos na alma, talvez até por um conflito familiar, por um mal entendido e se sentiram julgados ou julgou alguém, meu Deus, perdoa todos e haja uma cura total.
e essa família seja restaurada, essa pessoa seja restaurada em nome de Jesus. Abençoa a água que nós separamos, que após a oração seja um remédio espiritual. Abençoa os agentes de Deus e todos aqueles que semeiam com amor, com alegria e têm plantado a semente da fé. Que a bênção de Jeová Jiré, o Deus provedor, abençoe a todos. Assim oramos, declaramos saúde, paz e alegria na sua vida, na sua família, no seu lar, no seu trabalho, nos seus negócios. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você que se identifica com nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com.